Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda noite da nona Semana Acadêmica da Informática. Eu agradeço a todos pela presença em mais essa noite. Também quero lembrar que o QR Code que está aparecendo na tela é para registro da presença, então é importante que vocês façam. Cada palestra tem o seu, então a presença deve ser registrada todos os dias. As perguntas sobre a palestra vão poder ser feitas no chat da live e, ao final, as perguntas serão repassadas ao palestrante e serão respondidas. Então, hoje a nossa palestra é Oficina de Pesquisa em Base de Dados, uma demonstração das principais bases de dados da área para pesquisa acadêmica e levantamento de bibliografias. Então, o nosso palestrante é o Luiz Diego Dias de Souza da Silva. Ele é graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, agora eu passo a palavra para o Diego para que possa dar prosseguimento à sua palestra. Então, boa noite a todos. Já fui apresentado, sou Luiz Diego. A ideia hoje, então, é falar um pouco das bases. Eu já vou iniciar aqui compartilhando a minha tela. Hoje eu estou aqui então na Biblioteca Central. Eu sei que tem alguns que têm saudade de estar na biblioteca. Hoje eu estou aqui na Biblioteca Central. Sobre o nosso horário de atendimento ainda, para quem não sabe, então, a gente está atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, sem fechar o meio-dia. Então, vocês podem vir aqui na Biblioteca Central para retirar materiais e também fazer as devoluções. Só não é possível entrar na biblioteca ainda no momento. Se também alguém tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da biblioteca, pode deixar aqui nas perguntas. Sobre o nosso foco de hoje, que vai ser sobre as bases, eu vou mostrar tudo a partir do site da biblioteca. Então, depois vocês já poderem mais ou menos se habituar. Então, aqui no site da biblioteca, a principal ferramenta vai ser sempre o menu do acervo virtual. Então, eu vou mostrar um pouquinho o que tem dentro da UPF para depois mostrar o que tem além do nosso conteúdo produzido aqui. Então, aqui no acervo virtual, a primeira coisa que aparece aqui na página, provavelmente vocês já conheçam, a gente tem as bibliotecas virtuais, então a gente tem as 3 bibliotecas. As 2 primeiras é a Pearson e a minha biblioteca, eu acredito que sejam as mais conhecidas. Não vou entrar muito nessas duas, porque elas são em português e tem um conteúdo mais conhecido de vocês. Eu vou mostrar só rapidamente um pouquinho da EBSCO, e é só mostrar mesmo um pouco, porque ela tem uma grande quantidade de conteúdo em língua inglesa, mas na área da computação, da informática, tem muito conteúdo. E esse material, então, você está podendo, tanto online como fazendo download para baixar no e-book, baixar no computador. O acesso, então, aqui vai ser sempre pelo nosso banner. Nesse login é sempre o número da matrícula apenas. No meu caso é o nome do usuário. Bom, só queria mostrar aqui na EBSCO, na verdade, assim, a quantidade de resultados que tem dos livros virtuais. Então, se alguém não conhece ainda e está com dificuldade em algum tema, domina bem o inglês, pode se arriscar aqui na EBSCO. É bem fácil a pesquisa, é só digitar o tema de pesquisa nesse campo inicial. O detalhe é que tem que ser a pesquisa prioritariamente em inglês o termo.
Peguei um assunto bem abrangente aqui, o SQL. Sobre esse tema, então, a gente tem 550 títulos. A vantagem dessa EBSCO eBooks é que a gente tem em torno de 200 mil exemplares nessa plataforma, então tem muito livro. Aqui, então, vocês vão estar podendo escolher a leitura do texto completo ou, então, fazer o download do material. Então, tem o título, tem mais informações, índice analítico. Aqui do lado, então, a gente tem os filtros de pesquisa, tem como fazer ali o filtro por data. Eu vou abrir aqui um material. Lembrando aqui, então, que a EBSCO tem uma vantagem, vocês podem estar salvando páginas em PDF, então até 100 páginas. Também enviar até 100 páginas desse livro por e-mail, ou então estar imprimindo até 100 páginas desse material. Então aqui vai abrir um livro na íntegra. Depois vocês também vão poder fazer o download. Então aqui na página da biblioteca tem passo a passo como fazer, instalar o programinha para poder fazer o download do livro. Ele fica até 1 ano de forma offline. Então, eu acredito que aqui que a EBSCO eBooks, de repente, para quem já está com dificuldade em bibliografia, já é uma arrancada bem interessante. Outra coisa aqui, para quem não sabe, eu já vou aproveitar essa tela, daí isso aqui sim vai servir para as pesquisas nas demais bases. É esse texto aqui, ó. Operadores booleanos. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, mas esses operadores, então, é quando a gente quer fazer pesquisa com mais palavras. A ideia é que ele nos auxilie. Então, vou aqui na página da EBSCO, está carregando. Então, a gente vai ter 3 tipos de operadores booleanos. Deixa eu ver se já... eu carreguei antes e fechei, agora está trancando. Coisas que acontecem. Então, a gente vai ter 3 tipos de operadores booleanos. O AND, o OR. Então, aqui a gente tem até um exemplo de pesquisa. E o NOT. Então, o AND, o AND é a palavra E, né? Então, a gente vai estar adicionando. Aqui, no caso, pode ser... No nosso exemplo aqui, começa pelo operador booleano OR. E quando a gente utiliza o OR, esses operadores sempre devem ser utilizados com a letra maiúscula. Então, nos campos de pesquisa das bases, não significa que em qualquer base ou site que vocês forem testar isso vai funcionar, mas a dica, então, é utilizar em palavras maiúsculas o operador booleano. O AND, o OR e o NOT. Tinha uma explicação bem legal aqui, e no final... Acho que agora vai.
Carregou. Texto. Ó, então aqui a gente tem uma explicaçãozinha um pouco melhor. O and, o or e o not. Como é que a gente pode utilizar então os termos? Então aqui a gente tem... Esse exemplo aqui é no site da EBSCO, mas a gente pode transportar depois para as outras bases que eu vou mostrar. Então isso para saber que vocês têm uma ferramenta a mais para poder filtrar os resultados. Aqui no caso o exemplo do not, né? Então a gente vai estar excluindo, vai estar limitando um pouco os nossos resultados. O or, sobre o or, então o que eu queria falar é assim, ó. O or ele vai acrescentar dois tipos de resultados. Então, dependendo da nossa pesquisa, vai variar sempre se a gente quer muito resultado ou pouco resultado. Se a gente quer muito resultado, o or vai trazer bastante, porque se eu pesquisar com duas palavras, aqui eu tinha exemplo global e or aquecimento, então vou trazendo na minha pesquisa tanto o global como o aquecimento. Então vai ampliar muito o resultado de pesquisa. Indo aqui para a parte das bases, então aqui ainda no site da biblioteca, a gente tem esse menu aqui de navegação lateral aqui à esquerda. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o nosso repositório. Então aqui no repositório, a gente vai ter os TCCs de vários cursos da graduação. Então tem um link aqui de acesso. Então se vocês têm curiosidade de saber se já foi escrito alguma coisa, algum TCC de algum colega, pode ser que ele esteja aqui já no nosso repositório. Aqui então o foco são os TCCs. Então ali eu posso pesquisar por assunto, palavra-chave, autor. Dá para fazer um tipo de pesquisa bem amplo. Então, os teus trabalhos, autores, abrindo aqui a gente também pode ver o orientador. Outra forma de pesquisa aqui também no repositório vai ser o navegar. Daqui a gente pode pesquisar por autores, por orientadores, por departamento. Aqui, então, no caso, seriam TCCs. Lembrando, assim, que eu não sei se vocês vão poder citar TCCs no projeto de vocês depois, né? Tem professor que permite, tem professor que não gosta muito. Então, tem que pensar duas vezes antes de citar um TCC. Aqui no site da biblioteca a gente tem ainda o nosso repositório de teses e dissertações. Então, a gente tem um mestrado aqui na área, né, da computação. Então, aqui nesse link vai abrir o nosso repositório. Aqui, então, vai ter só teses e dissertações da UPF. A plataforma é bem similar. O que muda mesmo é só o foco e o conteúdo ali, que vai ser só mestrado e doutorado. Aqui já vai estar um pouquinho mais completo, já aparece o orientador de cara. Ó, navegando aqui para o programa de pós-graduação. A gente tem aqui um que é só computação aplicada.
Isso aqui para quem quer ver, então, tem curiosidade de ver tudo que já foi publicado aqui pela UPF, defendido, né? Pode fazer essa navegação por programas. Ou então vem ali por assunto e faz a pesquisa geral. O bom de verificar assim a parte de dissertações e teses, geralmente é também perceber as tendências, né? Tem algumas coisas que acabam antecipando tendências, tá um conteúdo bem atualizado sobre algum tema que vocês precisam. Saindo então aqui do site da biblioteca, tem uma base de dados em português, que é o Cielo. Então, hoje em dia, quando a gente quer um artigo, geralmente vai lá no Google e pesquisa o termo de pesquisa, coloca a palavra-chave, faz a pesquisa. Mas, justamente por isso que existem as bases, que elas reúnem revistas científicas de, digamos, qualidade, com maior rigor. E em português e no Brasil, na América Latina, a gente tem esse portal do Cielo. É uma base que reúne revistas com maior critério científico. E sempre que a gente acaba indicando material livre e gratuito em português, a pesquisa tem que passar aqui pelo Cielo. Então aqui eu vou simular uma pesquisa, tem 2 termos. Então, tem programação e algoritmo. Aqui eu poderia colocar tanto AND ou OR, mas no caso, só quero dizer assim, ó, que quando a gente tem um espaço na base, ela já entende como se fosse o AND. Então, esse AND, geralmente, a gente não vai precisar utilizar como operador booleano. Aqui no Cielo, então, 99 resultados. Aqui no canto esquerdo, então, vocês vão ter os filtros. Cada base vai ter filtros diferenciados, mas algumas se assimilam um pouco mais com outras bem diferentes e mais reduzidos os recursos. Então aqui vocês vão estar geralmente podendo filtrar por data, por idioma e por tipo de publicação. Então às vezes vocês estão pesquisando ali, deu 99 resultados e veem que as primeiras revistas aqui, é na área da saúde, é sobre geografia, não tem nada a ver com o que eu quero. E as revistas de informática ali, da computação, estão mais para baixo. Então vocês já podem ir selecionando e filtrando aqui por publicação. Se não for esse o caso, pode filtrar aqui por data também. Todas as bases sempre vai ter esse númerozinho aqui do lado, ó. Vai ter o ano, a publicação e esse número aqui. Isso aqui, para quem está em dúvida e não entendeu ainda, é o número de ocorrências. Então, aqui nos resultados, a gente tem 11 publicações de 2011. 10 de 2010, 8 de 2009. Para acessar o artigo, então, a gente vai no título, também tem as formas de compartilhar o material. Inclusive, para quem utiliza algum gerenciador de referências, já pode aqui compartilhar e salvar direto lá, né? A vantagem, sim, do Cielo, que é para quem quer ler mais o material em português e espanhol e fugir um pouco mais do inglês. Não quer se aprofundar muito, tá com medo, tá receoso. Dá uma olhadinha aqui no Cielo, então. Mas eu vou passar mais dicas também de materiais, de bibliografias em português. Aqui vai abrir, então, na página,
Aqui do lado a gente tem opções ali para poder salvar o PDF. Acredito que aqui no Cielo não tem tantas dúvidas. Agora, a grande quantidade de material que a gente acaba trabalhando, sempre indicando para os alunos, vai ser o portal de periódicos da CAPES, que é o principal que eu vou mostrar hoje, então, é a porta de entrada para o universo acadêmico e científico. Então, ali no acervo virtual, a gente tem esse menu aqui, base de dados. E eu vou mostrar um pouco como que a gente acessa a CAPES, o que acessar, o que tem que fazer para funcionar de casa, e tem todos esses detalhes. Então, para quem tem alguma dúvida como acessar o portal, tem que fazer um login, depois tem um tutorial aqui para relembrar o passo a passo. Só clicar aqui então no banner. Eu vou fechar aqui porque eu já abri nessa janela aqui. Bom, aqui na CAPES, para quem nunca acessou ainda, a gente tem que fazer um login. Provavelmente, para quem nunca fez algum tipo de verificação, aqui está aqui está aparecendo conteúdo livre, acesso livre. Eu já fiz a certificação, então aparece Universidade de Passo Fundo, que é o que tem que aparecer no final dos logins. Então, primeira coisa, estou em casa, quero pesquisar uma base de dados, entrei no portal de periódicos, vou aqui no acesso CAF. Esse acesso é importante porque ele tem dois tipos de acesso no portal, o livre e esse que a gente faça através do CAF, que vai ampliar a quantidade de conteúdo que tem acesso. Então, na verdade, dá uma diferença muito grande. Aqui a gente vai ter que digitar, então, a sigla ou o nome da instituição. Pode ser o UPF. Eu preciso digitar o nome por extenso. Quem for acessar de casa, não importa o navegador, ele sempre vai dar um erro de segurança. Pode ver aqui no canto superior esquerdo que aparece como não seguro. Então, vocês têm que ir naquelas configurações de exceção e no avançado para poder entrar aqui nessa tela. Não importa o navegador, sempre acontece isso. O login, então, vai ser o número de matrícula e a senha da intranet. Frisar aqui que é um número só o número de matrícula, porque às vezes alguém pode se confundir e colocar o número da matrícula @upf.br, mas isso está errado, é só o número da matrícula. Interessante, já deu um erro aqui, ao vivo. Vou tentar de novo aqui. Eu acho que pode ser porque eu já estou logado, então ele vai... Tentar só mais uma vez aqui. Ele nem deixou porque eu já estou logado, então... Importante fazer o login.
faz até o final aquela parte do login, no final ele vai terminar do login, ele volta para essa página inicial aqui do portal e vai aparecer isso daqui, ó, acesso por Universidade de Passo Fundo. Como é que a gente pesquisa aqui? Então, a gente pode pesquisar por assunto, pode pesquisar por títulos de periódicos, por bases de livros, digamos assim que são bases, né? Só que com livros. Ou então base de dados, então, para artigos e materiais científicos. Vou começar mostrando um pouquinho dessa busca por assunto aqui. Porque acaba que o pessoal sempre quer saber o que tem ali, as funcionalidades de algum do portal, né? O portal é um pouquinho mais lento mesmo para fazer a pesquisa, não se espante na hora de fazer. Então, vou fazer a pesquisa com o termo composto. Então, programação linear. A dica, então, quando vocês utilizarem palavras compostas para pesquisar termos compostos, né? Utilize ele sempre entre aspas, tá? Para facilitar e diminuir a quantidade de resultados que vem na pesquisa. Se fizer pesquisa sem ali as aspas ali, vai vir tanto resultados para programação como linear e programação linear. Então, quando formar termo composto, já podem utilizar entre aspas. Aqui o portal de periódicos da CAPES, ele vai trazer mais do que artigos. Então, tem artigos, mas aqui nos resultados a gente vai ver que tem outros tipos de documentos, não só artigos. Essa busca por assunto, então, a gente pode aqui ordenar, mudar as formas de apresentação dos resultados. A gente vai ter, então, o tipo de material e o link para acesso. Cada link desse, cada título tem um link para uma base diferente. Não é garantia que vocês vão abrir sempre as mesmas. Ó, pode ver aqui, mas para o lado tem mais filtros, aqui na esquerda. Eu vou abrir 2 links aqui para vocês verem que tem diferença. Ó. Cada um vai para uma base diferente. Então, esse primeiro link ele vai aqui para o Doage, que é uma outra base de dados. Aqui, então, vocês vão ter o material completo, só que a forma de fazer o download, baixar o artigo vai ser diferente. Ó, ele traz o resumo, e aqui, então, vou poder baixar o material. Já num outro link, nesse outro link, por exemplo, ele vai voltar, é um link que dá acesso lá para o Cielo. Que é o que justamente eu já mostrei um pouco antes, né? Então, essa busca aqui por assunto acaba pegando algumas bases gratuitas, mas tem a dificuldade de cada link, de repente, ser para algum artigo de bases diferentes. Então, tem que ter uma adaptação e um olho um pouco mais calmo ali para poder encontrar os recursos. Aqui ainda a gente tem a busca avançada. Ó, então aqui a gente vai poder combinar os filtros da pesquisa e também ela já traz aqui alguns operadores booleanos.
E também aqui a gente pode escolher o tipo de material, data, idioma, bem mais detalhado. Isso aqui é geralmente assim, ó. Estou pesquisando e encontrei muitos resultados. Quero diminuir. Posso ir na busca avançada para, de repente, colocar mais itens, mais filtros para poder reduzir o número de resultados. Aqui no caso, por exemplo, deu 376. É bastante, né? Outra coisa aqui nesse busca assunto. Aqui vocês vão poder pesquisar em português, que a própria base faz conversão e uma tradução para diversos idiomas. Então, pode ser que venham já artigos em inglês, mesmo pesquisando em português. E outra coisa que pode acontecer também, assim, nesse buscar assunto, aqui ela faz uma busca pequena em todo o conteúdo das bases, são quase 500 bases, então ela busca em algumas, não busca resultado de todas as bases. Faz uma pesquisa rápida, imagina quando vai passar o vírus no computador, tem a pesquisa, tem a análise rápida, então essa análise rápida, né, profunda, né, a profunda a gente tem que ir base por base para poder fazer esse filtro. Aqui então, se vocês fizerem essa busca por assunto, em uma busca rápida, vai trazer material de várias bases. Também pode acontecer de trazer algum material que a gente não tem acesso. Nem todo o conteúdo do portal é 100% aberto. Tem materiais que ele vai pedir para pagar. Até na biblioteca a gente tem um recurso para poder comprar artigos. Então depois, se vocês tiverem interesse, no site da biblioteca, aqui em serviços, a gente tem... Vou voltar um pouquinho aqui. Então, vocês estão ali pesquisando um artigo, e daqui a pouco eu vou mostrar uma base ali. Quero muito um artigo e não tem jeito nenhum de conseguir na internet. Aqui no site da biblioteca em serviço tem a comutação bibliográfica. Então, esse aqui é um serviço antigo que existe, mas ainda é útil. Porque assim, ó, vocês vão pagar R$ 2,20 a cada 5 páginas. Então, vão poder fazer o cadastro aqui no site do Ibict, vão nos enviar o artigo, o que for que vocês estão precisando, e é só R$ 2,20 a cada 5 páginas. Tem um tempo de demora, não é um serviço muito rápido, mas no caso, se vocês fossem comprar um artigo, com certeza iam estar pagando mais de R$ 100 hoje, 150, R$ 200. Então, tem serviço aí, vale a pena ser utilizado. Além do buscar assunto, hoje a ideia é mostrar o buscar base. Então, aqui no buscar base, a gente tem 3 tipos de pesquisa. Busca por título, busca por área do conhecimento e a busca avançada. A busca por área aqui, então, ela gera uma lista de resultados da área de vocês. Então, eu escolho aqui a área, depois a sub-área e clico em enviar. Daí vai gerar uma lista de bases, o tipo de base, se ela tem só resumo, se ela tem texto completo, que atenda a área da ciência da computação. Mas como são muitas bases, aqui no caso, por exemplo, já deu 98. A gente já tem algumas bases que sabe quais são as, digamos, as top, aquelas que têm mais resultado e que têm maior relevância. Então a gente acaba vindo aqui no buscar base, volta ali no buscar base e pesquisamos por título. Então, a primeira base que a gente vou mostrar hoje 3 bases aqui do portal.
A I3E, a Science Direct e a Web of Science. Vou começar aqui pela Science Direct. Então, a gente coloca o título, clica em enviar, acessa a base, tá, então essa aqui é a visual da Science Direct. Importante é ter feito aquele login lá no início que eu mostrei do portal, através do CAF, senão todo o conteúdo que vai aparecer aqui no Science, ele vai pedir para ser comprado. Então, por isso que é importante aquele login que a gente faz lá no início. Aqui, então, vou fazer a pesquisa. Para pesquisar nessas bases com maior quantidade de resultados, tem que ser as bases internacionais e, consequentemente, tem que ser a pesquisa em inglês. Então, aqui coloquei 2 termos de pesquisa. Aqui, no caso, eu até poderia colocar o AND, mas não é necessário porque, como eu disse antes, dando espaço entre as palavras, ele já entende que existe a letrinha E subentendido ali. Então, fiz uma pesquisa aqui, me gerou 60 mil resultados, muito, né? Eles vêm ordenados por relevância, podem mudar por data. Eu prefiro sempre visualizar por data, mas cada um tem um tipo de preferência. Até porque a gente é cobrado para sempre apresentar o que está sendo publicado por último, né? As novidades. Aqui nos filtros da Science, a gente tem uma coisa um pouco inusitada, geralmente, que é esse daqui, ó. Tem resultados para 2021, porque são revistas que vão recebendo vários artigos, vão fechando as suas edições mensais e, como o volume é tão grande de publicações que eles recebem, né, já vão fechando as edições para 2021, para o ano que vem. Então, pode acontecer de aparecer isso aqui para vocês. Tipos de materiais, então, a gente tem 2 tipos de artigos, né? Além disso, além dos artigos, tem outros tipos de materiais também. Mais para baixo, por publicação, por áreas. Se quiserem também filtrar um pouco mais, é só clicar aqui no campo do avançado, ele vai abrir mais filtros ali para vocês poderem delimitar os resultados. Aqui o acesso vai ser bem simples. Vou download aqui, ou então abre na página. Então, geralmente, vem um artigo na íntegra, aqui na própria página. Quem quiser usar o tradutor ali, né, já tem essa vantagem. Então, tem todo o artigo aqui na íntegra disponível. Acredito que aqui no Science vocês vão ver que é uma base bem fácil de fazer pesquisa, bem indutiva também, e tem a facilidade dela, acho que acredito que é a quantidade de resultados. Outra base que eu quero mostrar hoje, também que só é possível acessar através do portal da CAPES, é a I3E. Essa base aqui, para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás a gente assinava ela, alguma parte de revistas, e era uma assinatura bem cara, e hoje em dia está tudo aqui dentro do portal de periódicos. E é bem mais fácil de pesquisar, né? Então, I3E, só botando ali I3E, vem o título já.
A I3E também é uma base que traz normas, algumas normas internacionais, então é uma base bem relevante. Eu vou copiar aqui a minha pesquisa, porque eu já parei, né? Eu gosto de começar a pesquisa bem ampla. Então, vocês podem ver que eu não começo indo na pesquisa avançada, ainda mais que é a primeira vez que estou mostrando isso para vocês. Coloco a minha pesquisa ali, já com os termos 2 palavras, 3 palavras. Quando é necessário, utilizo um operador booleano ou uso um termo composto entre aspas, porque a gente nunca sabe se vai vir muito resultado ou pouco resultado. Então, eu gosto de ir do geral para o específico. Bom, aqui na I3E, ela tem um pouquinho mais de diferença, por exemplo, ó, me apresentou 15 mil resultados, só que aqui em cima eu já tenho esse campo de pesquisa aqui, ó. Eu posso acrescentar mais palavras e ir reduzindo nesses próprios 15 mil resultados. Então, acho que é um recurso bem interessante que tem aqui. De cara, já posso aqui também filtrar, ó, direto o tipo de material. Então, acho que é bem vantajoso, assim, esse tipo de pesquisa aqui da I3E. E o acesso também, ó. Sempre que a gente tiver, vai ter o material aqui. Título, né? Clique ali no título, tem acesso ao material. Pode baixar direto o PDF. Tendo esse cadeadinho verde aqui aberto, é porque nós temos acesso. Ó, aqui já tem filtro por ano, eu acredito, eu gosto bem mais desse visual aqui da I3E. As publicações também, eu sempre gosto de dar uma olhadinha dos meus resultados de que revista está vindo. Abrir um título aqui. Bom, então a gente abre aqui o título, já vai vir o material, está carregando. Vai vir tudo aqui na íntegra. Tá, posso baixar o PDF, aqui o resumo. Aqui que não carregou muito. Então aqui aí 3E. Eu vou dar uma passada rápida, daí vocês também, quem tiver perguntas, claro, já vai fazendo aí, dessas bases. E das bases do portal que eu quero mostrar hoje, tem mais bases, tem Scopus, tem Springer, tem muitas bases com material relevante, mas não tem como mostrar tudo. Então a gente pinça 2, 3 que tem muito conteúdo. Eu quero mostrar uma base que é a Web of Science. Eu vou mostrar mais pela relevância dela, porque é uma base que não é garantido que a gente tenha acesso a esses artigos que aparecem aqui. Essa daqui, ó, Web of Science. Principalmente vai vir materiais com resumo. Não é que não existam, quando diz ali resumo, não é que não exista o artigo, né? É que a base só oferece o resumo. Mas, além de ser uma das mais relevantes mundialmente, ela tem os índices de citação de cada material. Então, geralmente, se vocês querem fazer um tipo de pesquisa que
indique os materiais mais citados conforme o índice internacional, que hoje em dia é publicado através da Web of Science. Quem não estiver entendendo muito, depois pergunta para o orientador sobre isso. Então, aqui no Web of Science, a gente vai colocar o mesmo assunto que eu coloquei antes. Tá? Também para fazer pesquisa por autor. Tem diversos filtros aqui. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é que, quando falarem em índice de citação, tem como olhar aqui através da Web of Science. Então, aqui no canto esquerdo tem aqueles filtros bem conhecidos já, ali, ano de publicação. Aqui, então, já vem por categorias, tipo de material, mais para baixo. E aqui na classificação, aqui nos resultados, ele vem por data, mas tem isso aqui, ó, número de citações. Então aqui eu fiz uma pesquisa, posso depois filtrar ali pelo período, e também posso visualizar então quais são os materiais mais citados, os artigos mais citados sobre aquele assunto. Na verdade, o mais interessante da Web of Science é sobre isso. Depois, para acessar aqui nos títulos, cada título vai abrir o resumo do material. Pode ser que a gente tenha acesso, pode ser que a gente não tenha acesso. Então, aqui já é mais, não é tão garantido o êxito. Tá, então aqui. Só vou voltar aqui. Então, eu tenho o título do material. Quero tentar acessar na página do editor da revista. Tem esses atalhos. Aqui mais para o canto, então, tem o número de citação do material, os mais citados. E cada link desses, daí sim, vai para uma página de uma revista internacional diferente. Como a gente tem o acesso pela CAPES, pode ser que seja possível conseguir o artigo ou ele não esteja aberto. Aqui no PDF, vamos tentar aqui. Vou tentar. Mas eu acho que ele vai pedir para comprar. Já está pedindo aqui embaixo o login. Ó. Quando geralmente pede o login na página, porque tem que comprar o artigo e não temos acesso. Mas é uma fonte de pesquisa bem interessante, então, que trata sobre o número de citações. Já é um conhecimento um pouco mais relevante. Isso aqui, então, do portal de periódicos da CAPES, mostrando 3 bases aqui. Tem mais material também. Tem, por exemplo, tem a base do Scopus também, que é uma base bem interessante, que também traz materiais com resumos, ou a gente tem acesso completo também. Um outro portal, então, para terminar essa parte das bases e abrir para as perguntas,
dúvidas. É esse portal aqui do ASBR. Esse portal, então, como a gente pode ver ali, é o Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto. O legal desse portal aqui do ASES é que ele reúne, então, universidades e faculdades do Brasil inteiro. Então, tem mais de 80 instituições que têm os seus dados compartilhados e integrados a partir desse portal. E, além disso, aqui, então, nesse portal ali tem, ó, por exemplo, tem o Cielo, tem outros parceiros outras bases bem interessantes que tornam esse portal do ASES bem robusto. Aqui, então, o que a gente vai encontrar? Vai ter teses, então vai ter trabalho de doutorado, mestrado, vai ter também TCC, vai ter também artigos e outros tipos de evento. Então, a gente tem que cuidar do material que vai acessar aqui. Então, dando uma olhadinha aqui nos filtros, ó, já tive 1.780 resultados. Aqui vem por relevância, a gente pode alterar isso. E aqui nos filtros, então, aparece a instituição. Ó, vem materiais da Unicamp, da USP, da UFSC, da URGS, o bom é isso. Então, a gente tem várias federais, todas as federais aqui dentro. Então, para quem está pesquisando, quer pesquisar materiais nas universidades, pode vir direto nesse portal, porque elas estão integradas aqui. Ali tem material da Embrapa, tem vários portais grandes do Brasil mesmo, integrados. Mais para baixo, ó, tem bastante filtro aqui, né? Ó, tipo de documento. Então, só para ter uma ideia, ó, dissertações, teses, artigos, e também tem ali o filtro por idioma. Claro que se for lá no início e utilizar a busca avançada, eu já posso escolher bem direitinho o que eu quero. Eu quero teses e dissertações do ano X ao ano tal sobre esse assunto. Então, ele vai fazer esse tipo de filtro. E aqui também, assim, ó, a gente vai abrir esse portal do ASES, então ele traz o resumo dos dados, né? E depois, quando a gente quiser acessar o texto completo, às vezes abre no site da instituição, às vezes ele faz o download, então não tem muito... Cada link ali vai para um lugar provavelmente diferente. Ó, então ali eu estava no ASBR e para baixar esse material aqui, essa dissertação, eu já fui lá para o site da Universidade de Aveiro, então eu já fui lá para Portugal aqui, ó. Então esse portal é bem interessante. E agora, então, se alguém tiver perguntas, fico disponível aí. Bom, então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, manda no chat, tá? Que a gente responde por aqui. Eu tenho uma pergunta, né, minha mesmo, sobre essa parte da pesquisa, que é mais ou menos assim, como que a gente escolhe as palavras-chave para fazer essa pesquisa, assim? Eu acho que, no caso, a minha maior dificuldade nessa parte de pesquisa é escolher exatamente a palavra-chave, porque, como tu falou ali, né, quando tu começa a botar muita coisa junto,
ele acaba puxando muita coisa e não consegue se achar no que tu precisa, né? E aí tu enxuga um pouco essas palavras, tu escolher o que tu, né, a palavra certa, assim, digamos, para achar o que tu precisa, acho que é o mais complicado. Não sei se tem alguma dica, alguma ideia sobre como... Eu vou mostrar um pouco, assim, do que eu gosto de fazer. Uhum. Pode ser tanto no Google como no Cielo. Pode ser, eu vou escolher uma base, porque geralmente eu começo fazendo pelo Cielo. Que assim, eu vou pegar aqui o assunto bem geral, vou botar ali programação, vamos ver o que vai vir. Sei lá, o professor pediu que eu lesse 5 trabalhos sobre programação. Daí eu abri o Cielo, né? E tem que fazer um resumo, alguma coisa assim, eu tenho que ir escolhendo o assunto. De início, então, a gente não tem muito... Às vezes não sabe nem muito bem como é que é escrita aquela palavra, né? Muito bem, ou se é o termo mais correto. A gente tem que ir na tentativa e erro no início. Então, a gente coloca ali uma palavra-chave, dá uma olhada aqui nos resultados. Daí, por exemplo, tá vindo muita coisa aqui, ó, eu botei só programação, então, de repente, eu preciso mais alguma coisa, que é o meu tema ali. Ó, já coloquei ele não linear, já diminui para 120. 120, eu acho, talvez seja bastante, mas às vezes é pouco resultado ainda, porque a gente não vai conseguir encontrar muito o que quer. E se tem mais dúvidas, a gente pode ainda diminuir ali pelo idioma, pode filtrar pelo ano, e abrindo os artigos. Eu também não sei se a pessoa quer, às vezes, ler só em português ou quer começar lendo em inglês já direto, qual é o nível de pesquisa que ela quer fazer, né? Mas eu gosto, então, de ir testando nessas bases, as palavras-chave, e abrir o material. E eu acho que uma dica interessante, assim, ó, conforme eu vou encontrando algumas dicas tô vendo que uma palavra-chave funciona mais que outras, eu vou abrindo os materiais e vou dando uma olhada aqui no resumo. Porque que geralmente no resumo tem as palavras-chave. Aqui já indica mais ou menos como que eu tenho que escrever, como que eu tenho que encontrar e pesquisar aquele meu assunto. Então eu gosto de ir mais ou menos por esse caminho, e tentando ali no campo de busca, abrindo os materiais e dando uma olhada nas palavras-chave que tem dentro do resumo, até para depois já ir podendo utilizar a melhor palavra-chave, porque geralmente essas revistas, elas pedem que a pessoa utilize uma palavra-chave mais adequada ao assunto. Geralmente acontece isso. E também de quebra, assim, ó, às vezes eu também tenho dúvida de como que a palavra-chave, aquele assunto em inglês. Eu faço a pesquisa ali em português, encontro as palavras-chave, em um artigo sempre vai ter o resumo e o abstract. E ele também tem as palavras-chave em inglês. Então eu gosto de fazer desse jeito. Não sei se ajuda muito. Já respondeu alguma coisa. Não, acho que ajuda sim, acho que é mais ou menos o que eu tinha de dúvida. Para ficar meio quieto no chat, eu acho que ficou muito bem explicado. Eu, pelo menos, estou agora no TCC. Para mim, já deu uma boa clareada sobre o assunto, sobre essa parte de pesquisa. Eu acho que isso é interessante falar um pouquinho sobre a questão do serviço que a biblioteca da UPF tem ali, né? De fazer aquela parte de pesquisa para os alunos, né? Que tu, se não me engano, tu consegue solicitar para a biblioteca para que ela te ajude com algumas referências, né?
Acho que, não sei se, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo, por mais que seja comentado no começo que a gente entra na UPF, né, o pessoal esquece com o tempo, e acho que é bem útil, né, bem interessante. Sim, ainda mais agora, mais para o final do semestre. Então aqui, ali nessa própria página de serviços aqui, mais para baixo, a gente tem o levantamento bibliográfico. Então, o que é esse serviço do levantamento? Agora a gente está focando mais num acervo virtual. Nesse levantamento, então, as pessoas vêm aqui na biblioteca e não encontram o material físico. Tem dificuldade, né? Porque justamente a questão da palavra-chave das pesquisas. Então, o que acontece? Vocês mandam um e-mail para nós explicando o trabalho de vocês e com algumas sugestões de palavras-chave, né, do assunto, até porque a gente tem que ter alguma ideia. Então, manda um assunto, eu quero materiais sobre tal assunto do meu trabalho, do meu TCC, do meu projeto. O que a gente faz? Então, a gente recebe esse e-mail e faz uma busca agora nas bibliotecas virtuais. Então, ali na biblioteca virtual da Pearson e na minha biblioteca, a gente faz uma busca e manda para vocês, elabora uma lista e manda para vocês. Se precisar, a gente também pesquisa um pouco ali no Cielo e manda algumas sugestões de artigos sobre o assunto da pesquisa. Então, tem esse levantamento bibliográfico, um serviço que dá bem mastigado assim, vários materiais, várias dicas. Além disso, a gente também atende, através desse e-mail aqui do referência@upf.br, as orientações. Então, a gente faz aqui na biblioteca, fazia presencialmente, né? Orientação tanto em bases de dados, então mostrando o portal da CAPES, essas bases, ajudando a pesquisar, ver os termos de pesquisa. Então, a gente fazia isso agendado aqui na biblioteca e também fazia aqui presencialmente sobre a BNT. Então, dúvidas de ABNT, a gente também olhava o trabalho da pessoa, o TCC, ajudava a formatar ali, dava as dicas do que precisava alterar. E agora, então, ali pelo referência@upf, a gente também pode fazer essas orientações pelo Meet, de forma virtual. A gente agenda um horário que fique bom para nós dois, né? E daí a gente pode fazer essas orientações também. Então, esse e-mail aqui, e também qualquer outras dúvidas e ajuda, pode tudo mandar para esse referência aqui, @upf. Acho que é isso aí. O pessoal ainda não teve nenhuma dúvida do jeito. Alguns falaram que entenderam ali bem. Eu não sabia desse negócio da parte da BNT, eu sabia só da referência, achei bem interessante. Provavelmente vou precisar. E acho que seria mais ou menos isso. O Eduardo ligou a câmera, ele acho que tem muito para falar. Não, também só queria agradecer ao Luiz Diego, então, pela palestra. Realmente é um assunto bem importante, porque eu, por enquanto, não faço TCC, mas a gente está sempre escrevendo artigos, então é sempre interessante ter referências. E essa palestra ajuda a mostrar os locais que a gente pode pesquisar, né? Que não é sempre só no Google que a gente deve buscar o material. Então, muito obrigada pelo conhecimento compartilhado com a gente. Eu mesmo já caí várias vezes nos artigos da I3E e não sabia como abrir, né? Perdi bastante referência nisso. Que agora vai dar uma ajuda legal para todo mundo aqui. Então, eu queria agradecer o Diego novamente, o Luiz Diego, né? Pelo tempo, pela disponibilidade, né? Sei que foi meio corrido um pouco nesse quesito da comunicação ali, né? Foi um pouco complicado, a gente estava meio perdido com essa questão da semana acadêmica online e tudo mais, então desculpa por isso, né, por ser tão em cima, e agradecer de novo pela tua presença, pela palestra, que foi muito legal, e é isso, vocês têm mais alguma coisa para complementar, para falar? Não, agradecer o contato de vocês, sempre
Acho que formaram aí uma diretoria que foi bem atenciosa com todos ali, que eu vi que vocês conversaram bastante. Acho que foi muito bom o serviço de vocês, e a gente fica também disponível aqui para o próximo ano, para poder sempre estar atendendo vocês. Uhum. O pessoal que tiver alguma dúvida, alguma coisa que não foi falado durante a live, né, tem os contatos da biblioteca no site da UPF. Vocês podem entrar em contato, eles sempre respondem. Quando a gente entra em contato, isso é super rápido também, então está sempre ali para a disposição dos alunos. Então tá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Tchau. A programação continua amanhã, mesmo esquema, amanhã a gente envia o e-mail com o link, o QR Code, não se esqueçam, quem ainda não assinou, vai estar aqui, assine ali para ter a presença, e a gente se vê amanhã na próxima palestra. É isso aí, gente, até amanhã.